A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a família Luz de Itatiaia e a você que recebe essa breve reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre confiarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. E nós vamos refletir na passagem que fala da separação entre Abrão e Ló, seu sobrinho. Ló não estava no propósito de Deus. Deus não contemplou Ló no chamado que fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, chegou um determinado momento, uma circunstância foi criada para que o chamado fosse restabelecido de fato na vida de Abraão. E nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 13, onde fala da separação dos dois. Versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Veja que houve a necessidade de separação. Porém, nós temos que observar algumas coisas aqui nesse texto. Abraão viu a necessidade de se separar, até porque o chamado de Deus para ele foi que se apartasse da sua parentela. E ele decidiu se apartar do seu sobrinho. Em seguida, ele dá a oportunidade ao seu sobrinho para que escolhesse o lado para que iria, para que escolhesse o seu destino diante daquela imensidão de terra que tinha diante deles. Abraão não se precipitou em escolher o lado para que ia. Versículo 10 diz que Ló levantou os olhos e viu. Abraão tão somente guardou a sua fé no Senhor. Ao levantar os olhos, Ló viu uma região extremamente atrativa, uma terra bem regada, nas campinas do Jordão. Movido pelos seus olhos, quem não escolheria um lugar desses para estabelecer sua morada? Mas Abrão continuou firme no chamado do Senhor, até porque ele não sabia que terra era essa para a qual o Senhor lhe chamou. Mais uma demonstração de Abrão confiar no Senhor. Deixou que o seu sobrinho escolhesse, sabendo ele que se Deus o chamou para um lugar, Deus ia o levar. Quantos de nós temos situações como essas, onde nós temos um chamado da parte de Deus, temos um propósito da parte de Deus e nos deixamos levar pelos nossos olhos? Nos deixamos estimular, influenciar e nos contaminar com aquilo que os nossos olhos veem, despertando o nosso desejo, nossas paixões e colocando tudo isso antes da vontade de Deus, acima do propósito de Deus. Portanto, tenhamos o coração de Abrão, descansemos no chamado, descansemos no propósito do Senhor, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E fazendo isso, todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem. Faça isso em nome de Jesus.